Hey, hello guys! Bem-vindos a mais uma correção de questões aqui do nosso canal do YouTube. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo nosso Instagram e eu recomendo fortemente que você vá dar uma olhadinha lá no nosso site, que antes era www.merlinenglish. Merlin English, que a gente junta tudo, né? merlinenglish.com.br. Nós estamos trazendo novos idiomas para Merlin, portanto ela passa a ser merlinidiomas.com.br. Clica lá e dá uma conferida. E hoje eu trouxe CESP para vocês, né? Sebrasp, CESP, ainda continua sendo tudo a mesma coisa, apesar de eu saber internamente, por informações internas, que eles fazem muito gosto de que a gente comece a abandonar o nome CESP, né? Independente disso, continua vindo com esse nome nas provas, nós vamos continuar usando. O que importa não é o nome da prova ou da banca, mas sim como ela prepara a prova e como você faz para lograr êxito nessa prova. Eu trouxe uma prova aí da Petrobras de 2022, portanto não é uma prova antiga não, tá? A gente vai estar fazendo isso, eu vou continuar corrigindo provas mais antigas, mas eu prefiro estar sempre colocando você em consonância com aquilo que é mais atual e depois eu faço um trabalho, né, vamos dizer assim, vou voltando no tempo e vou postando vídeos mais antigos. Tem gente que me conhece aqui por conta de um canal lá na internet, que era um outro trabalho que eu fazia, chamado Inglês que Cai na Prova, né? Então veja, esse canal do Inglês que Cai na Prova tem bastante vídeo, mas ele não existe mais. Mesmo assim, pessoal, lá tem material precioso e tal, vamos atualizar tudo pra cá, tá legal? E aí olha só que legal esse textozinho, vamos fazer a nossa leitura, lembrando que isso aqui não é uma aula. Isso aqui parece aula, tem gente que chama de aula, eu fico lisonjeado porque tem gente que aprende muito, mas eu faço o convite novamente, você quer saber o que é uma aula de inglês aprofundada? Não é só assistir a minha matriz, não. Isso é fácil, já gravei, tá lá. Vem, depois de assistir as aulas da minha matriz, para uma correção de prova de concurso público ao vivo comigo. Porque quem tem acesso à minha matriz tem meu contato pessoal, tira dúvida a qualquer momento e tem essa obrigação de estar comigo semanalmente, ao vivo, online, para fazer correções de questões aí num nível que você não tem noção, velho. A gente vai para outro patamar. Fecha aqui, olha lá. Como assim? Um texto uma prova da Petrobras está trazendo aqui um texto que fala sobre Marte? Pois é. Vamos ler? Olha o que ele diz. Mars is the fourth planet from the Sun, a dusty, cold desert world with a very thin atmosphere. Mars is also a dynamic planet with seasons, polar ice caps, canyons, extinct volcanoes, and evidence that it was even more active in the past. No other planet has captured our collective imagination quite like Mars. In the late 1800s, when people first observed the candle-like features on Mars' surface, many speculated that an intelligent alien species resided there. Bom, o que ele diz aqui é como veio o texto, tá? Ainda que enfim, aqui a gente vai entender por que esse apóstrofo S aqui, ó, tá? Porque na verdade só tá o apóstrofo, né? Marte já tem isso aqui. Bom, vamos ler o que ele está dizendo aqui, ó. Marte é o quarto planeta distante do Sol, ou seja, a partir do Sol ele é o quarto, né? E ele diz aqui, ó, artigo. Artigo pede um substantivo. O quê? Um mundo. E aí é aquele nosso macete da garota bonita. Aqui eu tô falando de mundo, o que vem na frente indica que tipo de mundo é. Legal? Então essa é a dica. Normalmente um substantivo, como é que eu faço o macetinho da garota bonita para eu dar esse pulo no texto, buscar o meu substantivo e voltar lendo os adjetivos que vem na frente? Pode ser introduzido, o substantivo pode ser introduzido por um artigo, que no inglês pode ser o a ou an, artigo indefinido, uma. Ou pelo artigo definido, the, que às vezes se pronuncia the, que significa o, a, os, as. Quando eu digo então uma, ou o, a, os, as, é o, a, os, as, o quê? Tá vendo que ele pede um substantivo? Ou quando você tem um pronome possessivo. O pronome possessivo também pede um substantivo, né? Então quando você diz meu o quê? Pô, tá pedindo um substantivo, meu carro, meu caderno, né? Nosso, nossas, o quê? Então, são as estruturas que vão introduzir um substantivo. E aí fica fácil de você usar o macete da garota bonita a partir disso. Então, vem comigo de novo, agora aplicando tudo que a gente falou, legal? Ó, Marte é o quarto planeta a partir do Sol, um mundo desértico, frio e empoeirado. Com de novo, uma o quê? Atmosfera muito fina, very thin. Marte também é um planeta dinâmico com estações, calotas polares, né? Aqui caps no sentido de calota, canyons, vulcões extintos e evidência de que era até mesmo mais ativo no passado.
tá? Ó, even. Even é a palavra mesmo ou até mesmo. Aí ele diz assim, ó, nenhum outro planeta capturou, isso aqui você vai ler como se fosse uma coisa só. O nome dessa estrutura verbal é present perfect, é um tempo verbal que nem vem com essa. Não vem com essa mania que, não, present perfect é presente perfeito. Não é. Esse cara não existe no português, legal? Ele não existe, tá? E o meu, aqui, que eu não posso me aprofundar demais nele, mas minha dica preciosíssima, tá? Eu não dou dica boba não. É você não traduzir esse cara ao pé da letra. Eu sei que você sabe. Você sabe que eu sei que você sabe que o have ou o has são o verbo ter. Mas aqui não traduz ao pé da letra. Olha esse cara como um todo e traduz como se fosse passado. Vem comigo, olha lá, ó. Nenhum outro planeta capturou o quê? Ó, vamos agora continuar lendo? A nossa, ó, olha o nosso artigo, o nosso pronome possessivo pedindo aqui, ó, o substantivo, tá? Deixa eu só ter certeza de que eu peguei uma... Aí, ó. Nenhum outro planeta capturou nossa imaginação coletiva, assim como Marte, tá? Nenhuma. E aí aqui tem duas coisas que eu preciso pontuar nessa frase aqui. Primeiro, o no é um pronome indefinido que significa nenhum, nenhuma. Ele é sempre usado numa frase afirmativa. Por quê? Porque ele é que traz a ideia de negatividade para a frase. Só que eu quero que você entenda que aqui, ó, ele tem função do que? Ele entra num macetinho nosso. Ele faz papel de palavra extrema. Quando eu digo nenhum outro planeta, é nenhum outro planeta. E ele falou ali, ó, nenhum outro planeta capturou mais a nossa imaginação. Ele não falou nenhum na nossa galáxia. Então aqui é nenhum de todos os universos possíveis. Você sabe que os caras acreditam na teoria do multiverso. Nenhum é nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque palavras extremas no inglês têm que ser levadas ao pé da letra. Então veja, quando eu digo palavras como sempre, nunca, tudo, nada, todo mundo, ninguém, ou aqui nenhum, nenhuma, né? Ou qualquer, cara, é para levar ao pé da letra essas palavras. É para levar ao pé da letra e geralmente essas palavrinhas podem gerar uma pergunta interpretativa. Tá legal? Então cuidado com palavras extremas no inglês. Beleza. Então aqui temos esse nenhum, temos aqui um tempo verbal que eu não traduzo ao pé da letra e temos a palavra like, que significa como. Para de achar, eu sei que eu falo isso toda vez, mas é assim que a gente faz para passar em concurso. É ficar vendo a mesma coisa várias vezes. Não posso chegar aqui num encontro desse e falar, ó, já falei disso, hein, se vira. Aí você fala, putz, esqueci, o desgraçado não vai lembrar. Não, é meu papel te lembrar, tá? Então eu vou repetir sempre. Ó, para de achar que like das redes sociais, dá um like aí, dá um joinha, dá um gostar. Não, velho, para de achar que like é gostar. É gostar? É, mas essa é a menor tradução dele. A maior parte das vezes que o like aparece no texto, ele é a palavra como, no sentido comparativo descritivo. Legal? Então está sendo usado aqui no texto bem nesse sentido, né? Nenhum outro planeta capturou nossa imaginação como Marte, né? Da maneira como, estou comparando. Então veja, e aí o texto termina assim, ó, fechou comigo? Quer dizer, termina não, a primeira parte. Ao final do século XIX, né? Então aqui é século XVIII ainda, né? 1800s. Embora tenha esse S aqui, ó. Então, o que quer dizer esse S? Que 1800s, tá? Ó, é quando você pega o período de 1800 até 1899. Então, é isso que quer dizer esse Szinho representado aqui, tá? Então, ele está falando ao final desse período. Portanto, eu poderia dizer que se eu dividisse em três, ó, pega essa terceira parte aqui do final, tá? Mas ele tá... Então, é uma maneira do cara demonstrar a data no texto, não tem problema. Ao final dos anos 1800, né, com S, então seja lá mais para o finalzinho, perto, por exemplo, de 1890 e tal. Quando as pessoas primeiramente observaram as características em forma de canal, ó, como um canal na superfície de Marte, muitos especularam que uma espécie alienígena inteligente residiu lá. Tá? De novo aqui, ó, uma o quê? Uma espécie. Sim, eu sei que essa palavra tá com S, mas ela só tem assim, ela só existe assim. A palavra species existe só com S, mesmo traduzida para o singular. E esse apóstrofo perdidão aqui no nosso texto, na verdade, ele é o mesmo apóstrofo daquele apóstrofo S, do caso genitivo ou caso possessivo, quando você diz, por exemplo, Renatos Book, que é o livro do Renato. Só que como Marte é nome próprio, nome de um corpo celestial conhecido, nomes próprios conhecidos, daí só vai o apóstrofo. Quer ver um exemplo? Fecha aqui na telinha. Se você falar Carlos, tá, mas que Carlos é esse? Qual que é Carlos? E eu quero falar o livro do Carlos. Eu sou obrigado a dizer assim, ó,
Carlos's book. Eu tenho que pôr a regra geral, que é acrescentar o apóstrofo S, para dar a ideia de posse, assim como eu faria no meu nome, ó, Renato's book, tá? Mas aqui Carlos é um nome terminado por S. Se você tiver um nome terminado por S, que seja um nome comum, tu usa a regra comum. Mas agora vamos pegar Jesus. Opa, Jesus não é um nome comum. Ah, mas eu não acredito. Não estou aqui questionando a tua fé ou não, e eu acho o seguinte, tá? Você pode até não acreditar em Jesus, mas ele acredita em você, né? Eu acredito também, tá? Então vem comigo, olha só. A palavra Jesus é um nome terminado com S. Sim, Carlos também, mas esse é um nome historicamente famoso. Então, ele vai levar só o apóstrofo quando eu quero dizer, por exemplo, as palavras de Jesus. Jesus words, tá? Daí continua tendo essa pegada, ó, o livro do Renato, o livro do Carlos, as palavras de Jesus, a superfície de Marte. Por que foi só o apóstrofo? Pela mesma situação, tá? Continua indicando posse. E o texto diz assim: This led to numerous stories about Martians, some of whom invade Earth, like in the 1938 radio drama, The War of the Worlds. According to an enduring urban legend, many listeners believe the story to be real news coverage of an invasion, causing widespread panic. Bom, ele terminou a primeira parte do texto aqui dizendo que aqui, ó, tá? Se observou pela primeira vez, por volta desse ano aqui, estruturas como em forma de canal, ou seja, características em forma de canal na superfície de Marte, e as pessoas começaram a especular, muitas pessoas, que uma espécie alienígena havia residido ali. Então isso foi por essa data aqui, ó. Aí ele diz assim, ó, isto o quê? Essa descoberta das estruturas em forma de canal, isto levou a histórias numerosas sobre marcianos. Alguns dos quais invadiram a Terra, alguns dos quais o quê? Marcianos. Como num drama de um programa de rádio de 1938 chamado A Guerra dos Mundos. De acordo com uma lenda urbana duradoura, enduring, quer dizer duradoura, que perdura. Muitos ouvintes desse programa de rádio aqui, né, que se chamava A Guerra dos Mundos, muitos ouvintes acreditavam que a história era o quê? Uma notícia real da cobertura de uma invasão, causando pânico disseminado, né? Ou seja, widespread. Muita gente ouvia aquilo ali e não entendia que, olha, isso aqui é só um programa de rádio. Não, achavam que a Terra estava sendo invadida mesmo. Meu Deus, né? E aí a gente tem as nossas questõezinhas aqui que dizem o seguinte, vem comigo. Judge the following items based on the previous text. Julgue os itens a seguir com base no texto prévio, tá? Então, quando disser julgue os itens a seguir, isso aqui é um enunciado clássico, tanto de CESP quanto de SEBRASP, para fazer questões de certo ou errado. The War of the Worlds was a radio drama that told the real story of an invasion from Mars. Não vou mais continuar lendo. Por quê? Porque a gente tem uma máxima aqui nas nossas correções, que é uma máxima das minhas aulas também. Qualquer erro no item já invalida ele inteiro. O cara pode fazer um parágrafo se ele quiser, com tudo certo. Se ele colocar um errinho ali no meio, invalida tudo. Veja, ele está dizendo assim, ó. A Guerra dos Mundos foi um programa de rádio, um drama de rádio, que contou a história real de uma invasão de Marte. Não tem nada a ver. A gente acabou de ler isso aqui, vamos fundamentar. Olha só, né? Ele está dizendo aqui, ó. Muitas pessoas especularam, beleza. Mas daí aqui surgiu esse programa, né? E olha só, muitos ouvintes acreditavam que a história era real, mas a história não era real, certo? Então veja só, aqui a gente já tem a primeira respostinha, tá errado esse item. Vamos para 50 para fechar esse encontro muito bacana. Diz assim: According to the text, the speculations about extraterrestrial life started in the late 1800s due to canal-like features observed on Mars. Cara, olha só, olha que questão mais sacana. Quando eu te digo que CESP gosta de detalhe, por isso, eu falei isso já no outro encontro, por isso você não pode falar, não, é isso mesmo, eu lembro, até anotei. Veja os detalhes, cara. Vem comigo aqui. Ele está dizendo nesse item que no final, né, dos anos lá 1800, beleza, no final, tá? Devido a umas estruturas com forma de canal, beleza, ele falou disso. Foi observado em Marte, foi em Marte mesmo. Mas olha o que ele diz aqui, ó. As especulações sobre vida, né, extraterrestre começaram nisso aqui. Vamos ver o que realmente começou aqui. Se foi especulação sobre vida extraterrestre. No texto ele diz assim: no final dos anos 1800, quando as pessoas observaram pela primeira vez, first observed,
características, né, em forma de canal na superfície de Marte, muitas pessoas começaram a especular sobre uma espécie alienígena inteligente que viveu lá em Marte, Mars. Então, as pessoas começaram a especular sobre alienígena em Marte. O texto está dizendo que as pessoas começaram a especular aqui na questão sobre vida extraterrestre de maneira geral. Não começaram a especular sobre vida extraterrestre só depois que acharam esses canais em Marte. Não, já se especulava sobre isso antes. Agora, quando acharam aquilo em Marte, começaram a especular sobre vida inteligente. Aqui ele não falou de vida inteligente no item. Ele fala só vida extraterrestre. Não, em 1800 começaram a especular sobre vida inteligente em Marte. É a mesma informação do texto? Não é. Dizer que em determinada data começou a se especular sobre vida inteligente num determinado planeta é diferente de falar, se começou a especular na história da humanidade sobre vida extraterrestre. Vida extraterrestre pode ser inclusive uma bactéria que você acha em outro planeta. Não é necessariamente uma vida inteligente. Então aqui, cara, olha só que questão ferradona, ela está errada. Ela está errada com toda a pinta de que estava certa. É por isso que você precisa me acompanhar. É por isso que vai fazer a diferença eu estar com você, fora minha matriz de aulas, completíssimas, aprofundadas. Eu pegar e revisar com você toda vez que aparece uma coisa no texto. Entendeu? Você assiste a minha matriz de aulas e eu não falo, isso tá lá, se vira. Não, eu falo, cara, vem cá, vamos lembrar. Tava assim lá, não tava? Olha como é que o cara aplicou no texto. E a gente vai fazendo isso até você passar na sua prova. Cara, é um trabalho que, assim, dá pra ver, né? Eu tenho um tesão nesse troço, porque realmente é a única maneira de você fazer a diferença. Uma matriz gravada, se ela for boa, ela te ajuda. Era mais fácil pra mim? Vou falar real aqui pra você. Era mais fácil. Era mais fácil falar, tá lá a matriz, agora eu vou descansar, já gravei. Não é o mesmo resultado do que eu pegar na tua mão, abrir mão do meu final de semana, porque as aulas, por enquanto, são aos sábados. Por quê? Para não atrapalhar a tua rotina durante a semana, para não atrapalhar o teu trabalho. Mas eu posso abrir turmas em outros horários também, tem poucos, mas a gente dá um jeito. Mas, cara, é esse o meu compromisso. Eu pego você pela mão e falo, vem cá, gurizão, vamos lá, vamos gabaritar essa porra aqui, entendeu? Vem cá, guria. Por quê? Porque dá a diferença de você estar fazendo junto comigo. Nossa, é sensacional, só tem um jeito de você saber. E eu fico por aqui, te vejo na nossa próxima correção. Bye!